E tudo que eu falo aqui não reflete a opinião do meu empregador, o Itamaraty. Olá, boa noite, vamos todos entrando. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Assaf, diplomata, falo com vocês da África Ocidental, de Ouagadougou, e é daqui que nós teremos nossa aula gravada na sexta-feira, dia 29 de novembro. Vamos pegando o café, o meu já está aqui. Hoje, 29 de novembro, que eu estou gravando, né, foi o dia da partilha da Palestina lá nas Nações Unidas em 1947. Foi quando votaram a partilha, né, dando mais de 50% do território dos palestinos para essa organização criminosa que governa até hoje o etno-estado racista de Israel. Vamos entrando, vamos começar então o nosso tema de hoje. Como Benjamin Netanyahu domina o governo dos Estados Unidos para fazer o seu trabalho sujo no Oriente Médio. E como o governo dos Estados Unidos se vendeu para o lobby israelense. Porque os Estados Unidos apoiam Israel tão fortemente. Bem, há diversas teorias, né? Mas o fato é que é notável e evidente que os políticos dos Estados Unidos seja hoje, seja no passado, seja republicano, seja democrata, apoiam veementemente qualquer ação israelense. Bem, na nossa aula de hoje você vai conhecer o principal ator que representa o amálgama inquebrantável que une os Estados Unidos e o Estado nazi-sionista de Israel numa relação carnal, o Comitê de Políticas de Ações Americano-Israelenses, AIPAC, na sigla em inglês. Tentei traduzir aí, né? O AIPAC é o maior grupo pró-israelense nos Estados Unidos, gastou cerca de 100 milhões de dólares só nesse ano no apoio eleitoral, indistintamente para republicanos e democratas. Parlamentares ou candidatos que não aceitam o suborno do AIPAC para apoiar políticas a favor de Israel e a favor da narrativa falaciosa que o comitê levianamente divulga para a opinião pública leiga, seria um suicídio político. Isso mesmo, ao aceitarem o suborno, esses políticos matam dois coelhos com uma cajadada só. Ao mesmo tempo que esses parlamentares faturam uma grana boa, né, da ordem de milhões de dólares, também conseguem, digamos assim, manter o seu eleitorado os apoiando, né? Porque a forte narrativa que faz Israel de vítima leva eleitores a ficarem com pena de Israel e dessa forma esses políticos vendidos não precisam se esconder de seus próprios eleitores, safados que são. Então, entendeu a lógica como é que funciona? Mas vamos explorar um pouco mais o que é essa entidade macabra, a AIPAC, que nasceu para compor a espinha dorsal da propaganda sionista nos Estados Unidos e que tem o poder de definir políticas nos Estados Unidos, né, e aprovar leis que determinam o envio de recursos da ordem de bilhões de dólares para Israel comprar armas na própria indústria armamentista americana e dos condados representados por esses parlamentares e testar essas armas contra palestinos, né, as cobaias das indústrias bélicas dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia de como é nocivo esse comitê lobista sionista bilionário israelense contra a democracia americana, país que eu tanto gosto, até estou com as cores americanas, né? Hoje, eu gosto muito desse país, mas eu queria trazer para você de novo o que o ex-presidente Jimmy Carter disse em 2006, que a relutância das autoridades políticas americanas em criticar as políticas do governo israelense se devia aos extraordinários esforços de lobby do AIPAC e à ausência de quaisquer vozes contrárias significativas, né? Então, pegue o lápis e o papel, vamos começar a nossa aula anotando aí tudo que você quiser para depois você se aprofundar e pesquisar aí nos seus estudos, tá? O Comitê Público de Ações Americano-Israelenses, a AIPAC, uma tradução que eu que fiz, é uma entidade que propaga a ideia de um Estado de Israel vítima,
que, como sabemos desde sua criação unilateral e a revelia dos nativos palestinos daquela terra, se apropriaram do sofrimento dos nossos irmãos judeus, que pereceram durante o Holocausto nazista para angariar apoio da sociedade e do governo americanos, né? Para Israel poder continuar sua limpeza étnica na Palestina e também nas adjacências para ocupar do rio ao mar. Sabemos que o projeto colonial sionista recebeu desde o início o apoio britânico, mas já no final da década de 30 e entrando de 40, na Segunda Guerra, os Estados Unidos começam a ver vantagens em se associarem aos sionistas, tema que fugiria da aula de hoje. Mas saibam que, com a criação das Nações Unidas, os sionistas subornaram Henry Truman para apoiar a partilha. Mas isso é tema também de um outro encontro, né? Qualquer dia desses, nós vamos ver aí esses temas, né? Mas vamos voltar para a AIPAC. Quanto mais atrocidades na Palestina e no Levante, mais lucrativa essa engrenagem lobista pró-Israel nos Estados Unidos, porque ela se retroalimenta. É por isso que precisam criar atores como uma resistência forte, como Hamas, Hezbollah, para serem utilizados por essa engrenagem macabra lobista para chamar de terroristas e assim convencer a opinião pública leiga que existe um inimigo. Mas Israel sabe que se trata de uma resistência que surgiu para defender a própria terra e o seu povo. Estavam instalados séculos e séculos ali e foram desterrados, foram mortos. E é aqui que entra a AIPAC, para deixar os Estados Unidos nas mãos ao bel prazer de Israel fazer o que quiser contra os palestinos. Qual a estratégia? Preste atenção. Ter sempre um inimigo bem definido, que Israel sabe muito bem que surgiria se oprimir e violar os direitos do povo nativo palestino, né? Israel sabia que eles resistiriam e como resistem até hoje. Aí, ao resistirem, Israel pensou, vamos propagandear por meio de nossas estruturas lobistas que essa resistência legítima são terroristas e que nós somos as vítimas. Afinal, a opinião pública é burra, é leiga, e ninguém vai estudar para querer saber o que se passa na Palestina. Então, e assim foi feito, né? Definir um inimigo que foi criado por causa da ocupação. Fala agora da resistência, o Hamas e por aí vai. Porque Israel insiste então em definir o seu objetivo como sendo a eliminação do Hamas. É um truque, é um catch 22. Para que nunca se tenha um Estado palestino. Esse é o truque, pessoal. O próprio Netanyahu já afirmou: enquanto houver Hamas, não teremos um Estado palestino. Então a estratégia é a seguinte: vamos ser os mais brutais possíveis para que o Hamas nos ataque e assim nos legitimaremos perante uma opinião pública burra e leiga e vamos pregar que temos o direito de nos defendermos. Essa ideia absurda só seria bem sucedida com uma máquina de propaganda que fosse ao mesmo tempo convincente e lucrativa. Porque se não der lucro para alguém, ela não se sustentará no tempo. Eles se concentram no Hamas, mas não se concentram no fato de que estão bloqueando qualquer caminho para a paz. Esse é o problema real aqui. E aqui entra o AIPAC, com o papel de manter essa política de eterno combate contra os atores, aqui chamam de inimigos, terroristas, mas são resistência, que na verdade, né, é uma resistência legítima, e eles sabem, contra a ocupação por assentamentos, contra a limpeza étnica pelo genocídio, contra a opressão cruel de mais de um século dos sionistas contra os palestinos, sempre atuante para ter a quem combater e ter elementos para colocar Israel na posição de vítima. Essa é a lógica, né? É uma lógica perversa
e bilionária. É uma lógica que se sustenta porque existe uma propaganda bilionária que suborna os formuladores de política e governante nos Estados Unidos, a maior potência militar do planeta. Os provedores das armas, dos caças, dos tanques, dos mísseis, das artilharias pesadas para o Estado genocida de Israel, né? O Estado racista, terrorista de Israel. Vamos agora entrar no AIPAC, propriamente dito. Né? O AIPAC é a organização mais poderosa de lobby pró-israelense nos Estados Unidos e que se dedica a promover e fortalecer as relações entre os Estados Unidos e Israel. Bem, foi fundado em 1951 com o objetivo principal de influenciar a política externa dos Estados Unidos em favor sempre de Israel, defendendo a segurança e os seus interesses no Oriente Médio. O AIPAC foi criado em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, quando a necessidade de um forte apoio dos Estados Unidos a Israel se tornou evidente, especialmente após a criação do Estado de Israel em 1948. A organização surgiu em 51, como eu já disse, né? Como uma resposta à necessidade de mobilizar apoio político e financeiro para Israel, promovendo uma maior compreensão da importância estratégica e moral de Israel para os interesses dos Estados Unidos. Os principais objetivos do AIPAC incluem promover a segurança de Israel, influenciar na política externa dos Estados Unidos, sempre, né? Educar e conscientizar o público, os líderes políticos, sobre a importância dessas relações Estados Unidos e Israel, né? E para isso promovem o que? Eventos, conferências, campanhas de informação, tudo envolto de muito luxo. Luxo, não sei se vocês já viram. Outro objetivo fundamental perseguido pelo AIPAC é mobilizar apoios em meio aos próprios cidadãos americanos, em especial os manipulados que desconhecem a história, os fanáticos religiosos, judeus ou não judeus, tá? Que defendem Israel. O AIPAC também tem o objetivo de construir coalizões e alianças, né, com outros grupos e outras organizações que compartilham interesses bastante semelhantes, ampliando dessa forma o seu alcance, né, o seu poder de alcance. O que acontece quando olhamos esse ator antiético de dentro do Congresso dos Estados Unidos? É ali que a mágica acontece. O lobby pró-Israel do AIPAC, né, suborna políticos. E a coisa é escrachada. O AIPAC comprou o Congresso americano, comprou Washington DC, que está nas mãos do AIPAC. Dados mostram que esse comitê gastou, como eu já disse, só nesse ano, com massacre em andamento, 100 milhões de dólares subornando políticos que aprovaram, como vocês estão vendo, leis para enviar bilhões de dólares para Israel, que, por sua vez, comprou bilhões em armas americanas com este mesmo dinheiro. Você entende? Em outras palavras, olha só, pessoal, o Congresso americano se vende por nada em comparação com os lucros que geram para Israel e para as empresas bélicas e midiáticas. Ou seja, os parlamentares americanos e os presidentes americanos venderam a política externa americana por muito, muito pouco, por essas migalhas desses subornos de uns milhõezinhos de dólares. Se a gente parar para pensar, o AIPAC tem o melhor negócio do mundo. Eles multiplicam seus retornos com alguns milhões. Seus financiadores lucram bilhões de dólares. Isso é ridículo. Ok, se o AIPAC tivesse que gastar milhões para ganhar milhões de dólares, nada disso teria acontecido, né? Mas eles gastam uma pequena quantidade e seus financiadores recebem bilhões. Esse é o jogo. É maravilhoso, é perfeito, é viciante. Não deve acabar tão cedo enquanto os parlamentares aceitarem se vender para a AIPAC. Eu simplesmente não entendo como esses congressistas americanos traem seus valores
democráticos, trazidos pelos pais fundadores dos Estados Unidos e se vendem por tão pouco e provocam caos nos povos do Oriente Médio, fomentando uma máquina de matar chamada Israel. Realmente coloca um preço tão baixo para vender a política externa americana e destruir por dentro, a democracia dos Estados Unidos. Imagina você ter um negócio que gasta centavos e ganha milhares, ou gasta milhões de dólares e tem bilhões de retorno. Essa é a essência do trabalho do comitê, do AIPAC. A notícia triste é que no Brasil lobbies muito similares também existem, mas precisamos estar atentos para que não corrompam o nosso Congresso e as nossas autoridades. Só com uma vigilância, gente, muito constante, manteremos a nossa democracia forte, como estamos vendo agora, né? Não só na aparência, como nos Estados Unidos acontece, mas também por dentro. A democracia nos Estados Unidos apodreceu no bastidor. E quem paga o pato dessa podridão em Washington, D.C. são os nossos irmãos árabes, lá do Oriente Médio, os palestinos, levantinos, que ainda lutam para ter seu próprio país, para não mencionar também o contribuinte americano, né, que paga o salário dessa corja e também pagam esses bilhões de dólares que esses monstros aprovam com os seus mandatos. Mas temos notícia boa também no meio dessa lama, tá? Existe luz no fim do túnel. É que organizações progressistas proeminentes nos Estados Unidos, alguns dentro do próprio Partido Democrata, estão se unindo para resistir à influência política e eleitoral do AIPAC, esse grupo nefasto de lobby pró-Israel, mas é o grupo mais poderoso nos Estados Unidos. Mais de 20 grupos de defesa da democracia se lançaram no início desse ano, de 2024, antes das eleições presidenciais lá nos Estados Unidos. Eles lançaram uma coalizão, chamaram de Reject AIPAC, ou traduzindo, Rejeite o AIPAC, para se organizar contra o que eles chamaram de campanha do AIPAC para silenciar a crescente dissidência do Congresso americano contra a guerra de Israel em Gaza, né? Quem é essa dissidência no Congresso americano? Vocês sabem? É o Esquadrão, The Squad. Já ouviram falar? É um grupo de poucos parlamentares hoje, né? Incluindo aquela única deputada descendente de palestinos, a Rashida Tlaib, além de outros, né? Outros integrantes, como Cory Bush, Ilhan Omar, Jamal Bowman, Summer Lee. Então, são pessoas conscientes e que lutam, não se vendem, lutam contra a interferência desses lobbies abjetos pró-Israel dentro do Congresso, colocando em xeque a democracia estadunidense. O esquadrão no Congresso são parlamentares, né, como esses que eu já citei, que não se vendem. Sim, gente, isso existe, sim. Parlamentares que não se vendem ao lobby sionista, ao lobby pró-Israel. Isso atrapalha bastante a festa dos vendidos, né, e no próprio comitê AIPAC. Mas falar do esquadrão e o que eles sofrem lá dentro seria uma outra aula. Quem sabe a gente programa para isso. Bem, eu vou ficar hoje por aqui. Enquanto a gente fica ali também comentando, eu queria deixar com vocês duas sugestões de livro. O primeiro é de 2006, eu li em 2010, e se chama O Lobby de Israel e a Política Externa dos Estados Unidos, uma tradução. Eu li em inglês. São dois autores. O John Mearsheimer, escreve Schimmer, e Stephen Walt. Os autores, esses dois autores, eles quebraram, gente, um tabu de raízes históricas naquela época, de raízes profundas. Eles puseram o dedo na ferida. Eles expressaram no livro o que estava entalado na garganta de muitos contribuintes americanos nas últimas décadas. O fato de a política dos Estados Unidos para o Oriente Médio ser conduzida por um princípio orientador altamente questionável pelos próprios americanos. O princípio inegociável do apoio incondicional
ao Estado de Israel. A tese central do livro é que esse modo de conduzir a política externa americana em função do apoio cego ao Estado de Israel, mobilizando pessoas, instituições cujas atividades contribuem para influenciar a opinião pública, o governo e o Congresso estadunidenses em benefício de Israel. Então, esse modo de conduzir a política externa americana em função do interesse de Israel, resulta que o interesse nacional e estratégico do próprio Estados Unidos saem prejudicados. Também, a longo prazo, também ficam prejudicados os interesses dos próprios israelenses. Essa é a tese central do livro. Em outros termos, o cerne da política dos Estados Unidos no Oriente Médio deriva das atividades do lobby de Israel, que conseguiu desviar essa política para longe do interesse nacional estadunidense e conseguiu convencer os americanos de que os interesses dos Estados Unidos e os de Israel são idênticos. A tal balela que Estados Unidos e Israel têm valores compartilhados. O outro livro é sobre o esquadrão de que falamos, né? O Squad. Jornalista da Intercept, Ryan Grim, ele escreveu um livro bombástico, O Esquadrão, né? Em inglês, The Squad. Eu creio que não tem em português ainda, e eu ainda também não tenho o livro, eu só li as resenhas até o momento. Pelo que eu li, Ryan Grim, ele tenta exatamente trazer o movimento progressista do Congresso americano centralizado naqueles parlamentares que eu já comentei, como Rashida Tlaib e entre outros, né? Ele trata desse movimento, né? Desses progressistas e seus esforços para definir uma agenda ambiciosa para os Estados Unidos e sua luta contra esses grupos lobistas pró-Israel. São duas leituras em inglês, eu não sei se vocês leem inglês, mas também tem como traduzir, né? Você vai botando lá nos seus aplicativos de tradução e vão lendo essas obras, porque no Brasil, infelizmente, a gente ainda é fraco de obras, né? Tem muitas já traduzidas, mas não temos tantas assim. E esses é escondido pela propaganda sionista, né? Não querem que vocês saibam, mas eu estou aqui mostrando para vocês o caminho das pedras para, quem sabe, temos uma luz no fim do túnel, como esses americanos, esse país de que eu tanto gosto, admiro, já morei lá em Nova York, quando eu servi na delegação permanente do Brasil junto às Nações Unidas, estou vestida das cores americanas, né, até meu anelzinho, né, só faltou botar o esmalte vermelho para fazer aqui a composição, mas eu não tenho nada contra os Estados Unidos, muito pelo contrário, quem não admira, né, os Estados Unidos? A nossa questão aqui é outra, é uma questão de uma dominação abjeta, que suborna os legisladores e os governantes desse belo país, os Estados Unidos da América. É lamentável, mas a notícia boa é que tem forças já dentro do próprio Estados Unidos, americanos, congressistas, que estão lutando contra essa corja que se instalou lá na belíssima democracia americana, que agora está toda podre por dentro, só está com a carcaça, né, em volta, mas vamos ver se isso muda num futuro breve. Espero que ainda eu possa estar viva para ver, não é verdade? Então, vamos lá, despedindo aqui nos comentários. A gente vai se ver na próxima aula, no dia 8 de dezembro, nesse mesmo horário, estarei aqui com vocês para a nossa aula de árabe. Próximo domingo é a aula de árabe. Nos vemos, então, no domingo que vem. Então, boa noite, até lá, bom fim de domingo para vocês, uma boa semana pela frente e nos vemos no próximo domingo. Paz, salam, shalom, ila liqa.